Olá, começa agora o Repensar. Hoje com a presença de João Demétrio Loríquio, que é delegado e também escritor. E ele veio aqui para contar sobre o livro Demétrios, das Trevas à Santidade. Um ótimo livro que aborda principalmente sobre a reencarnação. Bom, Demétrio, nós vamos falar sobre esse livro e para a gente começar a falar sobre ele, interessante que na apresentação do livro, você nos conta que esta obra já estava há um tempo preparada, né? Ela já se encontrava na espiritualidade. Então, ela estava esperando o momento propício para ser divulgada. Então, o interessante, a gente gostaria que você nos contasse, né? Como que aconteceu esse processo, até porque é uma forma nova de escrever, né? Se comparada aos seus outros livros, que são livros mais técnicos, feitos pela sua profissão e pelo seu conhecimento, né? Então, conta para nós como que foi esse processo. Na realidade, para mim, foi uma surpresa a mudança de técnica de escrever livro. Porque meus livros são técnicos, jurídicos e de pesquisa também. Isso. Sempre paralelo com a ciência. Procuro mostrar os ensinamentos da doutrina espírita junto com a ciência, né? A ciência aprovando esse livro. Dessa feita foi diferente, começou no início em desdobramento e, como sempre, vem sempre a intuição do nome do livro e início de tudo. Sem saber nada, esse título Demétrios, das Trevas à Santidade, veio assim na minha mente em desdobramento, que eu tinha que escrever um livro sobre isso aí. Então eu falei, mas como é que eu vou escrever um livro disso aí? Demétrios, eu me lembro da minha adolescência, que era um guerreiro, foi um gladiador, e fiquei assim. É interessante que sucessivamente, durante a noite, geralmente das 2 horas da madrugada até as 3h30, eu me desdobro. E eu fico na espiritualidade um tempo. E quando eu volto, falei, puxa, acho que já é de manhã cedo. Eu vou ver no relógio, passou 1 hora e meia. Porque do lado da o tempo é completamente diferente do nosso. O espaço e o tempo é completamente diferente. E lá eles me levaram, os mentores me levam, lá mentores que eu não chego a ver, porque eles ficam sempre atrás de mim, me levaram numa colônia, e nessa colônia me levaram numa biblioteca que tem lá. Até essa biblioteca tem um nome lá. Eu não vou falar qual que é o nome, mas existe um nome nessa biblioteca. E lá, quando fui lá, eles me apresentaram esse livro. Me apresentaram esse livro igualzinho como está a capa aqui. Isso que é interessante. Até quando eu vi aquela capa, assim, surpreendente, meio difícil a capa, né? É o rosto do Demétrios transfigurado. E assim, e aí comecei a ler e falei, nós vamos escrever sobre isso aí. Várias vezes ia para a espiritualidade e voltava, quando acordava, com ideias sobre o que ia escrever, sobre o guerreiro. Aí eu anotava, tudo tinha que ser anotado de madrugada quando voltava da espiritualidade, porque se eu deixasse para de manhã, como algumas vezes eu deixei, esquecia tudo completamente, não sabia o que era, não conseguia lembrar. E foi assim que comecei a montar os livros. Os capítulos e coisas interessantes desse espírito Demétrios, que ele teve várias reencarnações importantes, e outras que até junto de Jesus. Muitos falam, mas como Demétrios? Na Evangelho a gente não vê Demétrios. Onde está o Demétrios no Evangelho que você fala? Não, vamos ver Atos dos Apóstolos, vamos procurar. E no próprio Evangelho está que alguns gregos foram procurar Jesus. E Jesus, através de um discípulo. E Jesus falou assim, avisa eles que eu não posso atendê-lo porque chegou o meu momento já. Foi no mesmo dia que ele foi preso, entendeu? E entre eles estava o Demétrios. Então eu também tenho um capítulo mostrando esse encontro que Demétrios teve com Jesus, né? Mas antes mostra a parte difícil, a parte drástica, que em desdobramento eu presenciava esses fatos de guerreiro, o que ele fazia, as barbaridades que ele fazia. Era especialista em espada, em cortar o pescoço, abrir o peito, coisas que até eu acordava de madrugada e não conseguia dormir mais. Porque às vezes a gente ficava abalado, até que a gente traz aquela energia do momento. É uma coisa interessante isso aí. Então a sua ida à espiritualidade não era só para tomar conhecimento do que estava escrito no livro, mas você vivenciava os fatos. Também, junto com o livro, naquele ambiente que eu estava, vivenciava aquilo lá. E trazia aquelas energias também. Interessante. Agora, então,
quando a gente vê também no livro as referências bibliográficas, então é porque você ia buscar informações aqui nos livros para dar base a essas inspirações, aquilo que você lembrava, as suas lembranças. Porque, na realidade, a gente não pode trazer um capítulo inteiro na mente espiritual, não tem condições disso. Então, eles dão os tópicos básicos e eu tinha que fazer o enchimento daqui da história. E, por várias vezes, eu procurei na história desse gladiador, desse guerreiro, que foi outras vezes antes da época de Jesus como gladiador, foi procurar e eu formava a história. Mas, muitas vezes, eu tive que fazer revisão que não estava certo. Eu achava interessante, esse capítulo está pronto. E chegava no outro dia, não, tem que mexer naquele capítulo lá. Mas eu lia, aí encontrava os erros, mudava alguma coisa, e assim. E também, na preocupação que eu tive com esse livro, de publicar coisas, principalmente do encontro com Jesus, de publicar coisas que podia chocar. Falar, como é que o Demétrio vai falar umas coisas assim que não tem... Então eu tive contato com certos espíritos que me orientaram sobre isso aí, e eu queria mudar alguma coisa e falar, não, você não pode mudar nada que está no livro aí. Até aí você não pode mudar nada, porque é o que está escrito lá em cima. Mesmo que sejam informações inéditas, elas são reais. Inéditas. É tão inédita, mas tão simples também. Eu falo sobre a vinda de Jesus, a vivência de Jesus. O Demétrio dá uma história real e simples. Quem era Jesus? Quem foi? Foi uma criança igual às outras, mas que despertava atenção pelo jeito, pela harmonia que tinha aquela criança junto com os pais e pela inteligência. E mostra assim, fatos assim, mas por que Jesus abandonou a família? Jesus foi obrigado a abandonar a família, porque quando ele começou a pregar, começou a ter romaria de tudo quanto era lugar lá no Oriente lá. Tinha gente de tudo quanto era lugar e não saiu da porta da casa. Eles ficavam dias e dias e muitos seguiam ele. Então ele foi obrigado a abandonar o lar, entre aspas, no sentido de divulgar a boa nova e também de não dar problema com a família. Mesmo assim, ele teve problema com os irmãos. Né? Sim. Agora, isso é uma curiosidade minha e talvez de muitos que já tenham lido o seu livro, né? É uma coincidência ou existe alguma ligação desse livro, né, dessa obra, né, do seu personagem principal com o seu nome? Então, isso aí é uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Eles não me falam que eu fui o Demétrio, guerreiro, gladiador, mas existe nexo de certas coisas que vivem na minha mente mostrando de ligação com ele. Dívidas, muitos contatos que eu tive lá, você tem umas dívidas pesadas, um pretérito remoto aí que precisa ser equilibrado agora, né? São os tempos chegados aí, então do modo do outro. E há uns reflexos de tudo isso aí, inclusive de cirurgias que eu andei passando em locais que eu era especialista em matar outras pessoas também. Então existe bem mais aliviado do que devia ser mesmo a pena para mim, aqui, vamos dizer assim, tendo em vista, talvez, a dedicação que eu estou tendo de me reequilibrar, de divulgar esses livros aí gratuitamente, de fazer alguma coisa para melhor. Então, quando fala que fora da caridade na salvação, a maioria dos espíritas pensa que nós vamos fazer uma bondade para os outros. Ah, como ele é bom, cara. Nada, nós estamos fazendo para nós isso aí, entendeu? É um instrumento de reequilibrar a nossa situação. Então, eu não vou falar que eu fui ele, mas alguma ligação existe entre eu e esse espírito. Alguma coisa tem. Agora, nessa mesma apresentação do livro, né, você fala, e a gente está até comentando isso, que por ser uma narração inédita e às vezes até polêmica, né, porque não existem registros de todos os fatos, registros aqui na matéria, né, no plano físico, de todas essas informações relatadas, né? Você sente que tem alguma dificuldade em aceitar essa obra, até mesmo pela comunidade espírita, ou não? As pessoas estão aceitando essas informações inéditas com aceitação tranquila, enfim, com clareza, sem muita dúvida, sem muita dificuldade? Não, muitas vezes que eu vou em centros espíritas fazer palestra, me encontro na rua,
e os meus próprios colegas de trabalho, né, que já leram o livro, tudo, alguns falam, poxa, o livro é forte, não? Você fala daquelas guerras, o pessoal fala, é a realidade, né, dessas coisas. E muitos vêm me questionar, mas onde você levantou essa passagem com Jesus, tudo, sou obrigado. Então, cada um tem um foco diferente, conforme a evolução da pessoa, ele vê um foco. Mas, em si, eu não recebi crítica, não é um livro exemplar, porque é meu primeiro livro desse gênero de fazer isso aí. Então, tem erros, tem defeitos, tudo, mas tem passagens reais. Você falou, assim, que não está, assim, formalmente escrito aqui em livro na Terra. A gente vê aí aquele capítulo que Demétrios persegue Paulo de Tarso, isso aí nós temos também no Evangelho. Sim. Tem um capítulo que fala sobre a perseguição que Demétrios perseguiu. Ele já tinha, numa existência, passado para ser cristão, na outra ele reencarnou numa família pagã ainda. E pela tradição, pelo meio, ele foi contra o cristianismo. Ele foi perseguidor da reencarnação, naquela época que falava ressurreição. Quem ele perseguiu? O grande Orígenes. Sim. Isso nós temos na história, a Orígenes. Foi o maior perseguidor de Orígenes que defendia dentro da Igreja Católica a ressurreição como o retorno, como a vida sucessiva. Ele foi perseguido pela Igreja, mas está dentro da história também, isso são fatos reais. E muitos espíritas nem falam de Orígenes. Orígenes foi o grande divulgador, no segundo século do cristianismo, da reencarnação. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais bate-papo com João Demétrio. Estamos de volta, aqui comigo João Demétrio Loríquio, autor do livro Demétrios, das Trevas à Santidade. Bom, ainda falando um pouquinho da apresentação do livro, né? A gente percebe nessa apresentação que o livro traz conceitos espíritas importantes, né? Tais como a dificuldade dos espíritos nesse processo de resgatar, de aprimorar, como se dá, você conta para nós como se dá o progresso na Terra, né? Ele se dá lento e gradual, às vezes de um momento mais assim, mais forte, né? A lei de ação e reação. Então, o interessante é assim, essa foi uma iniciativa sua, né, como você falou, de rechear a ideia, ou também isso foi uma orientação trazida da espiritualidade? Porque você disse que trouxe a ideia e você vai completando isso, né? Recheando essa ideia, né? Então, porque são conceitos importantes, né? Como é que é esse processo? Esses conceitos básicos da doutrina espírita que estão no livro veio da espiritualidade para eu colocar dentro da história. Mostrar para a humanidade a dificuldade que se tem para a evolução, para mudar de conceitos, né? Para tirar preconceitos também. Então, até o Albert Einstein disse que era mais fácil dividir um átomo, abrir um átomo, do que mudar um preconceito. Olha só, um cientista falando isso aí, você vê a dificuldade. Então, quem troca de religião, ou troca de igrejas, como falam, ou sai da igreja, vem para a doutrina espírita, que é uma filosofia, uma ciência, isso é uma preparação que já vem de reencarnação e reencarnações, não é de momento aqui. Porque o ser humano não troca essas ideias. Até as pessoas morrem pelo fanatismo, né? Quantos? A gente vê no Oriente, lá na Irlanda, quantos morreram pelo fanatismo. Tudo. Então, tem essa dificuldade. Aí, essas ideias que veio lá para encaixar nessas histórias, sobre a reencarnação, para ver se abre a mente de quem está lendo, para ver essas dificuldades e começar intimamente a ter essas mudanças. O Demétrios, o espírito Demétrios, ele teve dificuldade em várias reencarnações para aceitar o cristianismo. Ele, quando da meia vida em diante, ele aceitava o cristianismo, desencarnava cristão e na outra voltava outra vez com as ideias da mitologia grega, tudo por causa do ambiente também. Então existe essa dificuldade, isso precisa ser trabalhado pouco a pouco. Nós precisamos, assim, não ter uma ideia fixa, nós temos que ter uma mente. Até eu falo com muitas pessoas, você não é obrigado a trocar de religião, mas é obrigado a saber dessas leis, ter uma mente aberta, ler tudo para ver qual que é.
Porque quando nós vamos desencarnar, os mentores espirituais, ou como a igreja diz, os santos, não vão perguntar qual foi a sua religião, qual foi a sua igreja, ninguém vai perguntar. Porque você já vai levar a sua patente espiritual e energia daquilo que você conquistou. Então você tem que ter uma mente aberta. Sim. Né? E para isso o quê? Precisa ler muito, ver essa novidade que é a doutrina espírita para esses que estão na igreja, que para nós não é novidade, Sim. está na lei da natureza, está no cristianismo primitivo, tudo isso aí, e procurar discernir, usando a razão, aquilo que Deus deu para nós, que é a razão que nós temos de poder saber entre o certo, o errado e o bem e o mal. É isso que traz a luz para o espírito. Então é uma forma até mais facilitada de fazer com que as pessoas tenham acesso a conceitos complexos e importantes, né, para aplicarem no seu dia a dia. Porque eles vêm do exemplo, né, do livro, as consequências do personagem, porque quando ele age de uma forma, ele tem uma consequência, quando ele age de outra forma, ele tem outra consequência. Isso é interessante. Interessante, né? para a pessoa pensar e meditar, porque as pessoas que erram, eu trabalho no meio do crime, muitos não sabem as consequências que vão ter. Quantos surpreendem que fazem crime bárbaro? Falam, mas você viu o que você fez? Ah, não tem importância, eu já fiz. Falei, mas você sabe as consequências disso? Então eu procuro, no meu dia a dia de trabalho, mostrar as consequências que ele vai ter. E muitos ficam surpresos, porque nunca ouviram falar. Porque a religião que ele segue não toca nesses assuntos. Só fala que Deus é bom, precisa seguir Jesus, precisa aceitar Jesus. Como aceitar Jesus? O que quer dizer aceitar Jesus? Não é isso aí. Eles, às vezes vão outros irmãos nossos lá nas cadeias, fazer essas pregações, tudo. Quem pergunta para os malandros que estão presos, quem aceita Jesus? Todos levantam a mão. Agora, não é isso aceitar Jesus, é aceitar a sua doutrina. É aceitar os ensinamentos de conduta que nós temos que ter para nós conquistarmos futuramente uma vida espiritual equilibrada, entendeu? É a lei moral. É a lei moral que Jesus trouxe. E muitos falam, não, mas por que tem que ser bom? Eu tenho que engolir sapo, eu tomo um tapa num lado do rosto, eu tenho que oferecer outro. Como é que pode ser isso aí? Eu falei, é aí. Aí eu falei, mas isso aí é ser covarde aqui na Terra. Falei, sim, nas leis humanas até pode ser, no meio social, isso, mas vai ser, na vida espiritual, é um herói. Porque ele não refletiu aquele que recebeu de mal naquele que fez. Ele aceitou como uma fraqueza daquele, uma pessoa que está desequilibrada. Então, é um momento que ele galgou um degrau espiritual nessa compreensão, porque o universo todo está dentro das leis morais. Isso que a gente precisa entender. Tudo, na espiritualidade é tudo as leis morais que têm a força e o poder, contrário das nossas leis materiais. Na verdade, quando a gente fala que nós não temos punição, na verdade a gente não tem orientação. Porque quando a gente orienta, quando a gente esclarece, a gente pune menos. A gente não tem necessidade de punir, não é verdade? É verdade. Agora, outro ponto importante que eu achei do livro, né? Assim, a gente vai falando de vários pontos, mas um deles que eu achei interessantíssimo é o personagem e a mitologia. Porque também é uma forma de conhecermos outras culturas, outras formas de acreditar, né? E quando você fala que na mitologia nem tudo é material. Nem tudo é figurativo, né? É interessante, porque de tudo que a gente vê na mitologia, a gente também pode tirar ensinamentos. E é interessante, porque esse personagem se identifica também com a mitologia. Então, as pessoas não ligam muito para a mitologia grega romana, mas são ensinamentos, como você colocou, que estão atrás da figuração, atrás daquelas histórias, como o próprio Jesus falava por parábola, porque sabia que era um momento que a pessoa não ia entender se falasse espiritualmente mesmo. Porque tudo que Jesus pregava, ele se colocava na vida primitiva, que é espiritual. E falando aqui as histórias. E muitos não entendiam isso aí, ligando as coisas materiais. A mitologia é a mesma coisa. Você vê que esse livro fala coisas inéditas na doutrina espírita, fala em mitologia até, né? Isso. Fala em ramatiza até. Isso, ramatiza. Que é outro ponto interessantíssimo. Então, aí, a mitologia, a gente lendo aí, a gente vê que as histórias da mitologia, daqueles deuses, tudo, tem um significado real. O Olimpo, que é o Deus magnífico, e outros filhos dele que representam alguns
Jesus, tudo isso aí tem um lado moral e espiritual nessas histórias que serve como ensinamento para o ser humano. Então, vamos falar um pouquinho dessa trajetória né, a gente está falando, mas vamos falar um pouco mais especificamente da trajetória desse espírito, né, que é muito interessante. Você teve acesso a esse tipo de informação, por exemplo, por que tantas vidas com o mesmo nome? Tem um ponto, alguma coisa que tenha uma importância muito grande nesse fato? Claro que tem. Muitos cientistas e técnicos aí falam que o nome da pessoa já diz metade da vida dele, entendeu? Então, e não é assim falar que é nome da família, essas coisas. Até pode ser, né? Antigamente se dava muito valor do sobrenome que é da família, crescer, queriam ter filhos até masculino para prosseguir o nome, tudo. Mas isso é uma ligação pelo nome e dá uma força, traduz uma força espiritual do que o nome que ele está tendo aqui. Não é uma coisa a numerologia, né? A numerologia diz que os números do nome da pessoa têm uma influência muito grande. Existe. A gente na doutrina não entra nesses detalhes, mas que existe isso aí. Então, a trajetória do Demétrios vem de longe. Ele foi um dos espíritos, junto com o Ramatiz, que veio aqui na época dos capelinos. Isso, então. Na época dos capelinos estiveram aqui. Só que teve uma diferença evolutiva. Estavam quase no mesmo grau os dois. Sabemos que esses espíritos vieram aqui porque eles não progrediram moralmente lá em Capela. Na Capela, num dos planetas do Sol Capela, vamos falar mais claramente, né? Porque Capela era um sol, uma estrela. Então, eles vieram porque eles não conseguiram atingir a parte moral para um mundo mais feliz, que eles estavam saindo de um mundo de regeneração para um mundo mais feliz. Tá? E vieram os dois. Só que os dois tiveram existe dentro de uma categoria, a mesma coisa dentro de um plano espiritual, tem um pouco mais elevado, um pouco mais baixo, mas dentro daquele plano de ideia. E veio. E o Ramatiz veio mais um pouco espiritualizado que o Demétrios. O Demétrios pegou o caminho das guerras, das conquistas, do ouro, dessas coisas. E o Ramatiz viveu, logicamente, ele teve a sua vida material normal, mas ele procurou mais empregar no seu dia a dia os conhecimentos que tinha espiritual. E ele fundou, nós temos na espiritualidade colônias do Ramatiz. Nesse livro eu não queria nem colocar, mas eles falam, não, tem que colocar. Na espiritualidade tem fraternidade do Ramatiz que está vindo para o Ocidente, já estão aqui no Ocidente. E a fraternidade do Cristo está indo para o Oriente, para levar o cristianismo para lá. Porque é um momento de equilíbrio do planeta, tem que ter essa divulgação. Então esses espíritos precisam reencarnar, os espíritos cristãos, que seguem a fraternidade de Jesus, a fraternidade branca, eles estão vários nós, estão todos no lado do Oriente para reencarnar lá, para levar o cristianismo. E nós, aqui no Ocidente, estamos recebendo os espíritos de profundidade maior de espiritualidade, de grande espiritualidade. E Ramatiz está junto desses espíritos, trabalhando também do lado de lá. E quando eu vou em centros espíritas, alguns têm videntes, tudo, eles falam, pô, doutor, o senhor está hoje com um espírito do Egito, daí figuras, desenhos, a roupagem do espírito, outro da Índia, você está com um espírito indiano, está junto, tal. Então, porque eles estão junto de nós fazendo esse trabalho aí para o progresso ser mais rápido. Muito bom. Participe do nosso programa. Envie um e-mail para repensar@tvmundomaior.com.br ou escreva para TV Mundo Maior, Caixa Postal 12075, o CEP 02013-970, São Paulo, capital. Este bloco fica por aqui, mas já voltamos. Aguarde. De volta com o Repensar, hoje com a participação de João Demétrio Loríquio. E voltando aqui para o livro, Demétrio, ainda falando dessa trajetória do Demétrios, né, nessas vidas sucessivas, né, é interessante que na doutrina espírita, as criaturas, as pessoas que estudam e que participam de cursos e de palestras, elas querem saber
e compreender quem é Ramatiz e por que Ramatiz ainda não é muito bem aceito no conceito espírita, né? E aqui, Demétrios convive numa época com Ramatiz e são espíritos vindos de um mesmo orbe, né? Por que será que as pessoas ainda têm um certo preconceito com Ramatiz? Né? Eles comparam Ramatiz a Allan Kardec, achando que Allan Kardec tem uma linha e Ramatiz tem outra. Mas, na verdade, são caminhos talvez diversos, mas indo para o mesmo objetivo, não é isso? Sim, sim. Então, como eu já coloquei no outro bloco, o Demétrios e o Ramatiz, entre milhões de outros espíritos que vieram desse outro orbe, vieram milhões deles reencarnando pouco a pouco. E está na Bíblia mesmo, né? Os deuses, os grandes deuses, porque eles vieram como sendo realmente o que foi chamado, e a igreja nem sabe disso, os anjos decaídos. Os anjos decaídos são realmente esses aí que eles iam entrar num paraíso, né? Num orbe feliz, e perderam isso aí. Perderam porque eles não conquistaram aquela moral, como eu já coloquei. Então eles vieram aqui para um planeta mais inferior ainda, né? Naquela época era primitivo até. E eles, quando eles vieram aqui, reencarnaram, e eles eram para a humanidade da Terra ainda, primitiva, eram os deuses, porque eles têm muito conhecimento disso aí, né? E a Bíblia diz que as mulheres casaram com esses deuses, e não eram seres humanos, mas eles usavam essas expressões assim, diferenciadas naquela época, tão distante, mas são esses espíritos que tinham grandes conhecimentos científicos, e na parte técnica também, a gente vê as pirâmides, tantas coisas, de onde vieram todas essas coisas, né? Então vieram esses espíritos que vieram na turma de Capela. E muitos deles já voltaram, retornaram para lá. Mas outros estão aqui continuando e eles querem primeiro que o nosso planeta saia de prova e expiação para depois eles voltarem para lá. Então continua, como o Bezerra de Menezes. Sim. Ele tinha condições de já não mais reencarnar aqui na Terra e ele foi pedir para Jesus que quer continuar enquanto tiver um sofrendo aqui na Terra. Olha que beleza. Maravilha, né? Então eles também continuaram e estão até hoje, muitos deles, aqui em vários países. Agora, Ramatiz, como eu já também coloquei, é um espírito de luz que trabalha para Deus, né? Mas ele estava no lado do Oriente. A Terra é muito grande, né? Então a gente sabe a dificuldade que existe do cristianismo. A gente vê que o cristianismo foi regional, foi uma parte do Oriente Médio só. E precisa de uma divulgação maior, isso aí. Por isso que está acontecendo essas mudanças na espiritualidade para chegar ao cristianismo, que tem que chegar lá. O Jesus falou que o mundo só vai terminar do mundo velho, como a gente fala, o mundo passado, quando for divulgado para todos o cristianismo. Não falou que todos têm que ser cristãos, mas sim divulgado para todos, para ninguém chegar nesse eu não sabia disso aí, entendeu? Então, tem essa maneira. E Ramatiz está trabalhando nesse setor e mais para frente nós vamos ter a presença dele mais acentuada no nosso meio aqui do Ocidente. Agora, é claro que Kardec não falou, né? Nem falou de muitos outros espíritos de luz que trabalham, não falou, né? Isso aí são os homens que ficam fazendo essas polêmicas aí. Agora, a gente vê, então, nessas narrativas e nessas situações, né? A gente vê outros tantos conceitos espíritas importantes, né? Por exemplo, os equívocos que nós cometemos quando nós nos esquecemos das propostas que nós fazemos na espiritualidade. Né? O livro fotografa disso aí. Eu achei muito interessante essa passagem do compromisso. A doutrina muito fala assim, muitos não sei como, mas eu já formei um compromisso na espiritualidade. Sabe o que eles fazem ideia ainda dos ensinamentos da igreja, que lá é um mundo de ficar voando, aquela música assim, é nada. Lá é sociedade que tem do lado de lá. Existem os departamentos, os ministérios, que a gente presencia indo lá, pisando em chão firme lá também. Tá vendo? Então tem as camas reencarnatórias. O que é lá? São palestras que são feitas lá. São palestras que são feitas, né? Para aqueles que vão reencarnar, para ter as ideias das coisas. Né? Firmar compromisso, que quer dizer, não um compromisso de contrato assinar, mas é um compromisso daquele que ele está ouvindo e vê que ele tem que seguir essa conduta. É completamente diferente da ideia que eles fazem aqui. Chico Xavier, dois anos depois do seu desencarne,
eu tive um contato com ele num lugar onde ele ia fazer uma pré-eleção para espíritos que iam reencarnar aqui. E ele deixou do plano dele, veio mais junto, próximo da crosta, não é um Umbral, mas é um lugar mais próximo daqui. Foi a maior honra que eu tive na minha vida, foi ser convidado por ele para ir lá. Os mentores me levaram até lá e cheguei lá numa antessala do palco onde ele ia fazer a palestra. Ele me cumprimentou, eu, como outros convidados que tinha lá, mas ele pediu para mim: Demétrio, me serve um copo d'água. E eu fui lá num tipo de uma moringa, bem diferente. Nossa, eu peguei o copo, você viu uma água diferente, assim, mas a água, né? E levei para ele e tomei. E outro dia encontrei com o Rubens, o seu Rubens Germanose, o nome dele, que ele fala sobre Chico Xavier, né? Relembrando Chico Xavier. Isso tem um programa, fala isso aí na rádio, fala aqui na TV Mundo Maior. E eu vi uma palestra minha, não sei do que eu fui, fiquei honrado até a cabeça. Demétrio, você tem toda a razão. O Chico Xavier, antes de fazer a preleção dele, lá no centro dele, ele sempre tomava um copo d'água. Aqui a gente vê um outro conceito espírita importante, né? Quando a gente fala do fracasso. O fracasso, muitas vezes, é considerado como uma derrota total. E o Espiritismo mostra para nós que o fracasso é uma oportunidade de reajuste, é uma oportunidade de aprendizado, né? E esse personagem, ele mostra claramente que ele não desanima nunca, porque ele tem fracassos, mas ele segue em frente, ele continua sempre na batalha. Isso é uma coisa muito boa. Muito boa, exatamente. A doutrina explica isso aí, e a gente vê que o lado do fracasso é porque nós não somos perfeitos, primeiramente. Sim. Não, o ser humano aqui na Terra não tem nada de perfeito, está tentando se equilibrar, né? Então o fracasso serve para quê? A gente tem como uma dor, a gente tem como uma perda no fracasso, mas é porque é para nós sairmos de um pensamento ou de conduta errada que nós estamos praticando dia a dia. Se não existe uma queda, nós nunca vamos sair, vamos continuar no erro. Vamos continuar no erro daquilo que nós estamos praticando. E ele era guerreiro, matador, era cruel, fazia barbaridade. Então ele precisou sentir, numa guerra que ele teve, uma derrota, para ele poder ter reflexão. Por que ele perdeu? Se ele era grande guerreiro, tinha centenas de homens que seguiam ele, todos guerreiros, e acabou perdendo, né? No capítulo do Colosso de Rhodes, né, que colocou isso aí. Então, às vezes, a queda é para nós termos um início de nova caminhada já evolutiva, deixando os erros para trás. Nós somos sucessivos isso aí. Mesma coisa é a lei da destruição, que o Livro dos Espíritos traz claramente que é necessário, às vezes, destruir aquilo que não é perfeito, para em seguida se levantar o perfeito. Isso é uma coisa normal. Ele foi guerreiro, fez muitas coisas erradas, e como eu gostaria também de colocar, que na espiritualidade eu questionei isso, mas ele foi guerreiro, matou tanta gente, e falou: olha na história da igreja, vê os santos da igreja, né? Os santos entre aspas, a maioria deles foram guerreiros, foram soldados. Por quê? Porque precisa ser espírito forte para levar isso também. Eles têm os erros dele? Tem, mas eles vão corrigir com as quedas, com as derrotas e com os sofrimentos. Muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 e faça parte dessa corrente da caridade. Nós vamos ao intervalo. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta e hoje temos a presença do delegado e também escritor João Demétrio Loríquio. Voltando aqui para o nosso livro, Demétrio, a gente está falando dos fracassos, dos erros, né, que são oportunidades de aprendizado. Vamos pegar esse lado aqui para falar de um dos equívocos, né, não do erro, mas um dos equívocos de Demétrios quando ele persegue Paulo. Né? Por que ele persegue Paulo? Por que ele persegue Orígenes, personagens importantes também e que trabalhavam em favor da humanidade, né? Paulo também teve os seus equívocos, né? Mas por que isso, né?
Quanto ao caso de Paulo de Tarso, a gente sabe que ele saiu lá para o lado da Grécia para pregar o evangelho, né, para os gentios, né, assim que falam, né? E o que aconteceu? E ele foi numa cidade onde Demétrios tinha reencarnado e ele era Ourives. Ourives lá e dentro da mitologia grega também, né? A grande cidade que ele estava lá. E o que fazia o Demétrios naquela época? Ele fazia imagem da deusa Diana. Vendia que ele era rico, ele e outros Ourives, porque a cidade que ele estava, todo mundo era fanático para a deusa Diana, a grande guerreira Diana. E vendia aquelas imagens e ficou rico mesmo. Aí apareceu Paulo de Tarso lá, para pregar o cristianismo, e nas suas palestras lá, ele dizia assim: aqui é divulgado um Deus de pedra, e o nosso Deus do cristianismo é um Deus de espírito. E começou a atacar o Demétrios lá. E o que aconteceu? Começou o povo ficar assim, porque eles acreditavam muito em Paulo de Tarso, e tinham aquela potencialidade de chamar na fé, na convicção do que ele falava, e muitos começaram a deixar de ir no templo da Diana e também de comprar as imagens. Ele começou a ter prejuízo, Demétrio. O que ele fez? Aí ele se reuniu com outros Ourives lá, aí eu explico detalhadamente, mas aqui a gente não tem tempo, e resolveram que iam matar Paulo de Tarso. Iam matar ele. Iam perseguir até matar Paulo de Tarso. Aí Paulo de Tarso, ele soube, através de uns gregos que já tinham virado para o cristianismo, né, adotado o cristianismo: é melhor você fugir, porque está acontecendo isso aí. E ele falou: não, eu vou continuar aqui. Aí teve um dia que ele sentiu a pressão desses gregos, encabeçado por Demétrios, e sentiu que ele ia morrer lá. Então ele teve que fugir. Então ele perseguiu Paulo de Tarso nesse sentido aí, porque ele estava... O Demétrios era Ourives, tinha o seu poder de ganho naquelas imagens, e Paulo de Tarso foi lá criticar ele, falar que aquilo era tudo bobagem, que não existe Deus de pedras, né, que ele fazia, né, nem das estátuas, mas sim um Deus espiritual e Deus único. E fazendo uma comparação, né, uma analogia com os dias de hoje, nós ainda temos isso hoje, né, porque ainda existe o jogo do interesse. Muitos conceitos não são divulgados em virtude de interesses de certas seitas ou de certas crenças, de religiões, enfim, né, que não permitem que esses conceitos sejam divulgados e que esclareça o povo. Você vê como é difícil a mudança do ser humano. Desde a mitologia vem imagem, crenças em deuses diferentes, e ainda nós temos resquícios disso aí nas igrejas, né? Mas e aí quanto a Orígenes também, né? Porque Orígenes também era um espírito evoluído, era alguém que também colaborava. Na verdade, quando o Demétrios perseguia essas personalidades, ele estava perseguindo também a reencarnação? Como é que é essa situação? Nesse caso do Orígenes, nesse capítulo, mostra que Demétrios foi para a espiritualidade, desencarnou cristão dessa vez mesmo, e foi para a espiritualidade e se comprometeu de continuar sendo cristão aqui. Então ele reencarna aqui, uma família cristã mesmo. Reencarna, ajudou bastante isso aí. E naquela época antiga, tinha dois caminhos importantes para se aparecer mais na sociedade, né? Na parte social. Tinha que ser ou militar, ou soldado, pertencer ao exército, ou então à igreja. Outra vez era a plebe, que eles falavam tudo. Então, e ele seguiu para a igreja. Foi padre e tudo, chegou a ser bispo. Demétrios foi bispo, né? Foi bispo na cidade da Grécia, e nesse estudo para padre, ele teve contato com Orígenes, que era teólogo. Orígenes não era padre, ele tinha maior ardor para ser padre, tinha a intenção de ser padre, mas não era. Ele chegou a ser teólogo e dava aulas para os padres, né? E o Demétrios foi aluno dele, só que ele chegou a ser bispo, cresceu bastante e tudo. Mas acontece que se o Demétrios deixou da mitologia grega e abraçou o cristianismo, teve uma mudança grande, mas não foi total. Faltou mudar o quê? Tirar o egoísmo, tirar a inveja, tirar os ciúmes, que ele ainda carregava, mesmo sendo padre, como nós mesmos ainda carregamos isso aí, não é verdade? E então ele ficou com inveja do Orígenes, porque ele era conhecedor do cristianismo, ele estudava a Bíblia e o Evangelho, ele sabia de cor e salteada, que muita gente iam consultar Orígenes e não os padres. Então começou. E o que deu um desfecho maior foi que quando a mãe
do imperador Severo, pediu para Orígenes ir lá no castelo ensinar o cristianismo para ela. Pediu para ele e não pediu para os padres. E o bispo, que era o maior entre eles naquela cidade, ficou mais chateado com tudo isso aí. Aí ele começou a fazer calúnia. Calúnia, dizendo em toda a parte da igreja, por isso que ele frequentava, que o Orígenes dizia, e com toda a razão, dizia que até o diabo pode se transformar pelas vidas sucessivas, né? E eles falavam, como é que pode fazer uma divulgação? Nós sabemos que o diabo são os anjos decaídos que nunca mais, estão eternamente no inferno, nunca mais. Então isso começou a haver um choque disso aí. Até que, de tanto essas calúnias, ele foi afastado de ser professor lá. Ele foi para outra cidade e continuou divulgando. Ele divulgava que a ressurreição, isso no segundo século do cristianismo, que havia grande dúvida dentro do clero, o que Jesus queria dizer sobre a ressurreição. Tinha grande dúvida. E a corrente maior, até o segundo século, era que a ressurreição era a volta do Espírito no outro corpo, que nem aconteceu com João Batista. Do segundo século em diante, aí começou problemas políticos do imperador, tudo, que não vou contar agora a história, como é que tiraram a reencarnação disso aí, que existe uma história muito bonita, que no livro eu falo, e que aí começou então a ter uma outra corrente no clero que era contra, dizendo que a ressurreição é que vai acontecer no dia do juízo final, quando os mortos vão sair das tumbas, eles vão ser julgados, né? Aquilo que nunca chega, e nem vai chegar nunca, porque não é isso que quer dizer. É esse ponto aí que eu coloquei. É interessante. E aí, a pergunta que fica, né? Acho que a pergunta mais, talvez a que mais tenha, assim, dúvidas, né? Por que Demétrios, das trevas à santidade e não das trevas à luz? Muito bem, é uma pergunta muito boa, que já me fizeram também isso aí. E é interessante mesmo, a gente fala, poxa, na igreja fala, a pessoa virou santo. Né? Hoje está tão popular esse de santo aí, que nem prova os milagres, entre aspas, já é santo. Né? Mas chegar a ser santo é chegar a ganhar luz? Claro que não, né? Claro que não. Pode ser que ele teve uma conduta exemplar, teve uma mudança. A gente pega alguns exemplos, né? São Francisco de Assis, ele queria ser guerreiro, soldado, chegou a ser soldado, tudo. A ideia dele era isso aí. Ele frequentava lugares com os amigos, com mulheres, até essas coisas, que faz parte do ser humano. Santo Agostinho, grande teólogo que nós tivemos aí, o início da vida dele foi também difícil. Foi difícil com parte material. Mas depois ele se transformou. Então a gente vê que esses santos, muitos deles tiveram vidas exemplares mesmo, mas não é que atingiu a luz total. Teve um princípio de luz, existe isso aí, né? Nós saímos às vezes das coisas materiais com um princípio de luz para dar continuidade a uma outra existência aqui reencarnado, para chegarmos no ápice da luz, para ser um espírito que não precisa reencarnar mais aqui. Certo? Então, o Demétrios chegou à santidade. Chegou à santidade na Europa e no Oriente Médio, tem mais de 200 igrejas de São Demétrio, mais de 200 igrejas. E ele é patrono dos militares naquela área, tudo. Então ele trouxe, ele fazia milagres também lá na última encarnação que ele teve, lá que eles entendiam como milagres. O túmulo dele também emergia as energias grandes, que aconteciam fatos que eles consideravam milagre, tudo isso aí. Mas não é o total, porque ele tem que continuar ainda para chegar na luz. Então essa história, na verdade, essa epopeia do Demétrios, ela revela para nós que a reencarnação, né, ou ela afirma, né, e solidifica que a reencarnação é o caminho para a nossa evolução. Emmanuel diz uma coisa sensacional: ninguém foge da reencarnação. Pode acreditar, pode não acreditar e tudo, ninguém foge da reencarnação, porque é o princípio da evolução da natureza, está dentro da natureza. Então, muitos criticam, a igreja não aceita isso aí, mas eles estão ficando numa situação tão apertada, né? Porque é a ciência comprovando isso, é a psicologia comprovando, é a regressão comprovando as reencarnações. Então, hoje está uma divisão muito grande até dentro da Igreja Católica, tendo visto isso aí. Mas o importante é nós acreditarmos e passarmos que a reencarnação
é o ponto fundamental para a nossa evolução. Muito bom, a gente agradece a sua presença. O Repensar fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima edição. Até lá!